é que é? Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio do podcast da Be More e hoje estou aqui com o Duarte e vamos falar um bocadinho. Em primeiro lugar, vamos nos apresentar muito rapidamente, porque eu acho que a maioria já deve estar bastante saturada das nossas apresentações à cidade. Exato. E depois disso, vamos falar então aqui um bocadinho sobre serviços de acompanhamento online para além da vertente técnica, que acho que é um tema que acaba por nunca ser muito abordado e deve ser realmente tido em conta no momento da decisão. Então, quero começar por vos dizer que neste momento já temos a série de Rumo ao Palco no ar, portanto já saiu 1 ou 2 episódios neste momento, portanto quem ainda não viu, tem interesse nessa área, faz favor de ver, temos disponíveis no nosso canal do YouTube e neste momento estamos também a lançar nas plataformas de áudio, mais concretamente no Spotify. Ok, vamos então começar com o podcast de hoje e Duarte, seja muito bem-vindo e conta-me um bocadinho sobre ti, rapidamente, uma apresentação rápida, para depois falarmos um bocadinho sobre as perspectivas da Be More e o que é que nós vamos fazer aqui. Pronto. Vou começar, mas em primeiro lugar acho que convém frisar que não estamos com a camisola da Be More, porque ontem nos lembrámos de treinar com a camisola. Prioridades. E foi para lavar e hoje já não conseguimos trazer a camisola para apresentar aqui o podcast. Pronto, começando pela minha apresentação. Eu sou Duarte Rodrigues, tenho 29 anos, sou online coach desde 2017, sou técnico em exercício físico e há cerca de alguns dias atrás, como toda a gente deve estar a par, sou coach na equipa Be More. Em relação à minha história nesta área, pronto, é como tu dizes, nós já falámos sobre isso em bastantes plataformas, já toda a gente deve estar a par, mas pronto, eu comecei a minha formação em análises laboratoriais e posteriormente energias renováveis, no qual nunca exerci qualquer tipo de função, porque não era aquilo que eu realmente queria. No entanto, enquanto ainda estava a tirar a formação de energias renováveis, comecei a treinar, que foi ali mais ou menos em 2014, e pronto, e a partir daí comecei a ter cada vez mais interesse na área, no processo, comecei a estudar cada vez mais, depois em 2015 comecei a tirar a cédula, e finalizei em 2016 e pronto, a partir daí uni-me a um colega meu, porque conheci através da internet um colega meu, ele tinha um projeto de online coach, eu juntei-me a ele e na altura eu não sabia muito bem o que é que queria fazer e pronto, juntei-me a ele, disse porque não investir nisto e perceber como é que é, a vertente online e esse tipo de coisas. Então, e depois comecei a gostar, comecei a partilhar conteúdo nas redes sociais, pronto, e a partir daí foi basicamente uma bola de neve, comecei a gostar cada vez mais. Depois lançámos o serviço de online coaching, que foi em 2017, comecei a acompanhar pessoas a partir daí e pronto, e a minha história a partir daí tem sido a que toda a gente tem estado mais ou menos à par, tenho partilhado conteúdo de forma muito consistente nas redes sociais, já ajudei dezenas de pessoas ao nível do online coaching e basicamente é isso, a minha apresentação é essa. De resto, acho que já está mais ou menos toda a gente a par. Eu acho que quem acaba por nos seguir nas nossas plataformas acaba por já conhecer mais ou menos a história. Portanto, também não me vou alongar muito. Exato. Eu sou o Zé, sou coach desportivo na Be More neste momento. Estive a trabalhar a solo durante 1 ano, consegui acumular alguma experiência e, como eu costumo sempre dizer, fazer alguns contactos na área que me permitiram hoje ter esta oportunidade. Anteriormente, ao nível de criação de conteúdo, tive também já o meu podcast a solo, portanto, quem tiver curiosidade, eu vou deixá-lo sempre no ar e tenho alguns episódios que têm conteúdo interessante e que eu acho que pode ser útil para vocês, apesar de que de hoje em diante eu vou trabalhar apenas no podcast da Be More, mas aqueles episódios já estão gravados, então achei que não fazia sentido tirá-los do ar. Quem tiver curiosidade pode procurar nas plataformas de áudio, ele não está disponível no YouTube, Fitness Native. De qualquer das formas, alguém que não encontre pode falar comigo e eu depois envio a referência. Sou formado, sou licenciado em produção alimentar e restauração, nunca exerci nada relacionado com cozinha, nem pretendo. Entretanto, tirei a cédula profissional através de um curso de especialização técnica. Trabalhei durante 2 a 3 meses num ginásio presencial e depois iniciou-se o primeiro confinamento, então obrigatoriamente avancei para a parte do online e desde aí tenho dado o meu melhor para progredir e felizmente hoje em dia posso dizer que sou coach desportivo na vertente online a 100%. Ok, esta parte é obviamente muito interessante porque as pessoas gostam de saber sobre nós, mas o que é mais interessante aqui e que eu te quero perguntar é: tu referiste que já és coach há bastante mais tempo que eu, já tens mais experiência que eu, e na altura, portanto, em 2016, é como eu costumo dizer, tu já sabes, eu em 2016 nem sequer treinava, portanto, Yeah. nem sequer imaginava que existia este tipo de serviços online. Para mim, Sim. desporto era tipo personal training presencial, que é o mais conhecido,
aulas de grupo e afins. Mas, então, tipo, eu acredito que tu já trabalhavas em 2016, mas provavelmente este serviço de coaching desportivo na vertente online já deve existir desde 2010. E desde aí eu acredito que tem havido uma evolução enorme e os serviços têm-se aprimorado e afins. E o que eu quero perguntar é, qual é que é a tua perspectiva? Ou seja, como é que tu achas que nós com a Bimor vamos marcar a diferença perante aquilo que já existe no mercado? Muito boa questão. Sinceramente, eu acho que aqui a questão de formar equipa, porque imagina, tu começas a trabalhar a solo, e pronto, tens a tua identidade, tens a tua forma, a tua personalidade, tens as tuas forças e vais trabalhando a partir daí, percebes as tuas fraquezas numa fase inicial e pronto, com a experiência vais tentando melhorar cada vez mais através da educação, experiência através de aplicar na prática, em ti também, em clientes, por aí fora. O que eu acho é que chega um ponto em que tu começas a sentir que para chegares a um patamar mais alto e conseguir explorar algumas fraquezas que tu eventualmente possas ter, entra aqui a parte de tu formares uma equipa e te unires a outros profissionais da área. Porque para mim, e lá está, era aí que eu queria chegar, a minha perspectiva da Bimor, essencialmente é basicamente eu evoluir em termos pessoais e profissionais por causa desta união de forças, estás a perceber? Porque imagina, tu és melhor, lá está, nós trabalhamos para o mesmo e somos online coach e a nossa vertente é treino e nutrição. No entanto, nós como pessoas temos forças e fraquezas. Eu acho que esta união, a construção da equipa vai muito nesse sentido, é de unir forças e todos nós conseguimos proporcionar um muito melhor trabalho. E também mesmo em termos pessoais acho que ajuda imenso, sinceramente. Portanto, tipo, mais ao nível do fator complementariedade. Exatamente, lá está. Porque imagina, eu ainda me lembro quando, desculpa-te para interromper, Não, à vontade. porque eu ainda me lembro que quando nós começámos, isto é até interessante de contar a nossa história, porque eu conheci o Zé em janeiro do ano passado, se não estou em erro, e nós, pronto, muito cedo começámos a trocar voices para trocar ideias sobre o nosso serviço, sobre alguns aspectos de treino e nutrição, e eu na altura reparava que aquilo era extremamente positivo para mim, porque eu conseguia obter perspectivas dali que sozinho não conseguia. E lá está, e nós ainda me lembro na altura mandámos um voice e falámos sobre isso, tipo, imagina se nós aqui com meia dúzia de voices conseguimos tirar aqui lações para o nosso serviço e evoluir enquanto profissionais, então se conseguíssemos ter uma equipa assim deste género, que podíamos discutir mais regularmente sobre as coisas e expor e não sei o quê, imagina o crescimento que não era. E tipo, aquilo despertou-me logo a ideia, porque eu quando falava contigo na altura, já, esta questão da B+, já estava a ser criada, mas tu não sabias, que depois eu cheguei-te a contar passando mais ou menos um mês. Porque era mesmo por aí, eu já estava com essa ideia. E lá está, acho que a união de forças é mesmo super importante nesse sentido. Eu acho que sim, eu acho que é aquela questão de. E às vezes as pessoas perguntam-me. ah, quando eu digo que quando preenches o formulário de adesão no site, que não tens a possibilidade de escolher o coach com que trabalhas, há pessoas que dizem, mas isso não faz muito sentido, porque eu posso ter preferência e afins. E é o que eu costumo sempre explicar, que nós trabalhamos todos na mesma vertente. Agora, ou seja, o nosso objetivo como coaches não é muito diferente. Não há um que esteja mais focado na performance, outro mais focado na estética, outro mais focado no powerlifting. Nós trabalhamos todos no mesmo ramo. Agora, claramente, e é aí que entra o que tu estás a dizer, cada um tem perspectivas diferentes, tem métodos ligeiramente diferentes, apesar de ir tudo dar ao mesmo sítio. Se calhar eu comunico de forma diferente da tua, se calhar eu tenho mais experiência pelos clientes que já passaram por mim, com homens que querem Exatamente. perder peso e tu tens com mulheres que querem ganhar massa muscular, estou a mandar completamente ao calhas. Yeah. E eu acho que isso é extremamente positivo para alguém que está a preencher um formulário de adesão, saber que daquele lado não está apenas um coach que o vai ajudar, mas está uma equipa de 4 pessoas, onde a probabilidade de encontrar alguém que é mais especializado naquele caso é muito maior e passa também um bocadinho por aí, porque às vezes quem está daquele lado pode até, imagina, preferir trabalhar comigo, no entanto, tu és uma pessoa muito mais, que tem muito mais skills específicas para o ajudar. Apesar de eu ter as mesmas skills gerais, a nível de como é que prescrevemos o treino, qual é que é a nossa abordagem, a nível da nutrição e o que Exato. é que fornecemos, tu teres uma experiência mais idêntica ou tu próprio gostares mais de trabalhar com aquele tipo de população e por isso
acho que um bocadinho inconscientemente vais dar um bocado mais de ti, e eu acho que isso vai permitir que haja uma distribuição muito mais eficiente ao nível de pessoas que chegam até nós. E depois é aquilo que tu falaste, acaba por ser sempre um serviço mais multidisciplinar, porque cada um, por exemplo, o Zé e o Tiago estão mais entregues à parte do rumo ao palco, porque eles vão ter a experiência Exato. de subir ao palco agora muito em breve, e nós não tanto. Então se calhar não fazia tanto sentido para nós estarmos a criar esse tipo de conteúdo, apesar de que podemos ter o mesmo conhecimento ao nível do que é que tens que fazer ao nível de treino, o que é que tens que fazer ao nível de nutrição e afins, mas provavelmente aquele ponto que eu costumo chamar o skin in the game, que é o tu teres a tua pele em risco, tu estás a sentir aquilo no momento, eles vão conseguir transmitir muito melhor que nós. Então depois acaba por ser também essa componente de poderes criar também muito mais conteúdo útil para a comunidade, porque acaba por ser também um bocadinho mais que isso, apesar de nós termos os nossos serviços e produtos, queremos também difundir o máximo de informação de qualidade e, acima de tudo, que tenhamos uma comunidade cada vez mais informada nesse sentido e no caminho certo. Claro. É porque nós todos temos, é exatamente isso, vai ter por aí que é. Nós todos temos experiências diferentes, estás a perceber? Eu posso ter, imagina, eu imagino, quando nós trocávamos voices era muito por aí. Imagina, eu tinha um cliente, acontecia-me X e eu a falar contigo, com a experiência que tive naquele determinado caso, podia-te ajudar num futuro caso teu. Estás a perceber? E vice-versa. Eu acho que isso, lá está, com a criação da equipa, acho que só por aí é extremamente útil. Agora, no entanto, também, acho que convém frisar aqui, eu acho que isto das criações da equipa, porque imagina, foi como eu te disse, eu quando lancei em 2017, fiz parte, tinha um colega na altura, Sim. quando comecei, pronto, só que a coisa não correu muito bem, eu também tinha pouca experiência na altura, pronto, e ele decidiu embarcar noutra vertente, foi para a parte presencial, e eu continuei com o online. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que isto da criação da equipa também é muito bem jogado quando ambos já têm alguma experiência. Estás a perceber, tipo, criar equipa quando nenhum membro tem experiência na área, acho que pode trazer, não estou a dizer que não traz vantagem nenhuma, mas acho que agora nós, com alguns anos de experiência na área, acho que foi mesmo o momento certo para nós criarmos a equipa e aproveitarmos ao máximo esta questão da equipa e de unir forças e aprender uns com os outros e alavancar o serviço e afins. É mais o já sabermos no que é que estamos e sabermos que é isto que queremos. Claro que não quer dizer que existe 100% de certeza que vai dar certo, não quer dizer que daqui a um ano Exatamente. não haja alguém que prefira seguir o rumo sozinho ou que entre outra pessoa. Isso é completamente imprevisível, mas eu Exato. acho que sim, eu acho que à partida acaba por ter maiores probabilidades de correr bem, porque também já nos conhecemos, sabemos que trabalhamos mais ou menos Exatamente. na mesma Claro. onda e isso acaba por ser bom. Ok, portanto, Exatamente. eu acho que é isso. É esta a diferença que nós queremos marcar e acho que o pessoal deve ficar atento. Nós vamos criar aí imensa coisa fixe e vamos tentar trazer mesmo muito conteúdo aqui para o podcast. Eu vou tentar trazer aqui malta muito Exato. porreira e grandes especialistas nas suas áreas, portanto fiquem atentos. Então, vamos fazer aqui um bocadinho a transição para o tema de hoje e eu quero começar por dizer que o que nós vamos falar aqui está um bocadinho também inspirado no e-book que eu estou a escrever neste momento, que eu estou a escrever um e-book mais direcionado mesmo para profissionais da área, ou qualquer pessoa que tenha interesse em ingressar, não vou dizer que são apenas profissionais já formados, mas também malta que está a terminar cursos ou quer perceber o que é trabalhar como online coach desportivo, porque eu admito que, apesar de isto ser algo que eu considerei desde o primeiro dia em que pensei em ser profissional de desporto, eu pensei logo em trabalhar na vertente online. No entanto, estava a falar isto ontem com uma colega minha, eu vejo que a minha visão do que é um serviço de online coaching desportivo mudou radicalmente. Radicalmente. E não só pela minha experiência, mas também pela evolução que as coisas têm tido ao longo do tempo, que eu acho que é a sua evolução natural. Então eu decidi começar a escrever um e-book onde vou partilhar basicamente tudo o que eu aprendi, não o conteúdo técnico, tipo como manipular o volume ou como decidir se vais entrar em corte ou em messing, não é esse tipo de conteúdo, mas Exato. como um profissional pode agir e como pode criar um serviço de sucesso. E isto desde como precificar o serviço, como escolher o tipo de serviço, que plataformas usar, como fazer atualizações, tudo. Então há aqui alguns conceitos que provavelmente depois vocês vão poder encontrar lá, mas eu vou tentando dar aqui também uma pequena explicação para as coisas fazerem sentido. Então, a primeira coisa que eu te queria perguntar é, na tua visão, quais é que são as grandes diferenças entre um serviço de acompanhamento online na vertente mais standard
ou seja, mais básica, e na vertente mais premium, ou seja, um serviço mais individualizado. Como é que tu distinguirias aqui na componente técnica? Eu acho que nessa questão, sinceramente, pela minha experiência, eu acho que a grande diferença, quando estamos aqui a definir se é um acompanhamento mais standard ou premium, na minha opinião, pela minha experiência, o fator primordial é mesmo a questão do tempo e do investimento que tu dás a cada cliente. Estás a perceber? Porque tu imagina, tu aplicares, tu conseguiste ter ferramentas de treino e nutrição super personalizadas, tens uma educação como coach enorme ao nível do treino e nutrição, isso não quer dizer que tu vais automaticamente dar um acompanhamento standard, porque eu acho que tem a ver fundamentalmente com o tempo e investimento que tu vais aplicar na pessoa e, consequentemente, o que tu consegues perceber do contexto da pessoa e, posteriormente, o quanto tu consegues programar as coisas de acordo com a pessoa que está à tua frente. Estás a perceber? Porque eu acho que há muita ideia de, ok, acompanhamento standard igual a XPTO no treino, XPTO na nutrição, e por vezes não é muito por aí, porque... Neste caso, standard é tipo menos personalizado. Sim, exato. Exatamente. Ah, ok, tu falaste XPTO no treino na nutrição, pensei que estavas a confundir os conceitos. Não. Ok, keep Tava, going. não, eu Eu, estava a eu, dizer que, não. imagina, o acompanhamento, eu estava a falar, a minha resposta foi o que é que para mim consiste o acompanhamento premium, e eu estava a dizer que muitas pessoas têm a ideia que um acompanhamento premium trata-se unicamente de ir a fundo no treino, na nutrição e por aí fora, e teres o plano mais optimal do mundo, e na verdade, para mim, essencialmente é o tempo e investimento que tu aplicas no cliente e o quanto tu consegues contextualizar o processo ao cliente em questão. Estás a perceber? Depois, lá está, é aqui a questão, vai ser menos optimal, mais optimal, dependendo da pessoa em si. Mas para mim é a grande diferença. Também Uhum. gostava de saber a tua opinião, porque acho que a partir daí podemos já Sim. abordar muito mais o assunto. O fator assim primordial, ou não digo primordial, mas o que eu sinto que é mais fácil de explicar entre um acompanhamento mais standard e um mais premium é que provavelmente num acompanhamento mais standard tu vais ter a parte da prescrição do treino em blocos. E eu próprio sei isso porque eu já disponibilizei esse tipo de serviço e, portanto, é o que tu estás a falar. A partir do momento em que eu tenho um serviço standard em que cobro muito menos dinheiro, e obviamente isto tem que estar em jogo, isto tem que ser uma transparência, que é, se eu cobro muito menos dinheiro, eu vou estar muito menos disponível para aplicar tempo no meu cliente. Não quer dizer que não o vou fazer com qualidade, porque podem existir acompanhamentos standard com ótima qualidade técnica. Exatamente. No entanto, o cliente que vai requerer esse serviço não pode todo estar à espera que exista imenso apoio e disponibilidade por parte do coach, porque simplesmente não está a pagar para isso. Então, normalmente o que eu vejo é que esses serviços prestam prescrições de treino em blocos, ou seja, tu vens até mim, eu faço o questionário inicial, o que quer que seja, e depois eu prescrevo-te um bloco, vamos começar a trabalhar com a hipertrofia, focado mais no rep range de 6 a 12 repetições, estou a mandar completamente ao calhas agora, só para dar um exemplo, e toma lá um plano e eu vou estimar que os teus blocos vão ter 6 semanas de acumulação, uma Sim, semana de deload, e tens isso aí. Na próxima semana, ou na próxima quinzena, que tu me digas, pá, olha, senti que estes volumes de treino estão excessivos ou não me estão a estimular o suficiente, do meu lado, eu não vou estar a adaptar ao que tu me estás a dizer, porque senão seria insustentável. E eu acho que aqui a parte do premium é muito por aí, é a capacidade que o coach tem de aplicar o tempo suficiente para garantir que tudo está adaptado às tuas necessidades e capacidades em cada momento. Ou seja, eu ter um serviço que me permite que tu me digas assim. Aliás, nem preciso me dizer que tu me preenchas os indicadores que eu recolho e esses indicadores me transmitam que aquele treino está a ser excessivo. Então eu nesta atualização vou pegar, vou rever exato. e vou conseguir analisar quais é que são os exercícios que faz sentido reduzir o volume ou a intensidade, quais é que estás a conseguir melhor rácio entre estímulo e fadiga, quais é que tu estás a desfrutar mais através das tuas análises técnicas, quais é que tu estás a performar melhor, e eu conseguir estar tranquilo ao ponto de saber, ok, não, eu tenho um serviço que é premium e, portanto, eu não preciso ter tantos clientes para me sustentar e, portanto, eu tenho tempo suficiente para aplicar em cada cliente. E às vezes eu sinto que é um bocadinho tabu falar desta questão de cobrar mais para ter menos clientes ou vice-versa, mas isto é uma realidade, porque um coach desportivo, a full time, é isso que ele faz da vida. E então seria insustentável
cobrares valores de um serviço standard, vamos falar 50 euros por mês, e depois tentares dar um serviço premium, ou seja, investir se calhar ali 3 a 4 horas semanais no processo da pessoa todas as semanas. Exatamente. Então acho que é muito por aí que conseguimos distinguir. Mais uma vez, e é isto que eu quero sempre deixar aqui claro, que é, eu acredito mesmo, e apesar de defender muito os acompanhamentos premium e tentar ser sempre nessa linha que eu trabalho, eu defendo mesmo que existe espaço para tudo. Eu tenho clientes, eu tenho experiência com pessoas que desistiram do meu serviço e disseram assim: Zé, tu foste uma pessoa impecável, o teu serviço é incrível, eu não tenho nada a apontar, eu tive resultados excepcionais, foi brutal, mas neste momento eu não quero ter esse grau de personalização. Eu não estou disposto a entregar tanto de mim à área do fitness. Então, se calhar para essas pessoas, um serviço mais standard, que lhes vai garantir que está minimamente a cumprir as coisas, vai ser mais indicado. E depois também há aqui a questão, isto nós estamos a classificar o premium, isto também é muito subjetivo, porque é premium para o que a pessoa quer que seja premium. É o que tu estavas a dizer, se para a pessoa é melhor o standard, se calhar o premium para ela naquele momento é o standard. Estás a perceber? Estás a associar? Sim. Tem tudo a ver com a perspectiva do que a pessoa procura. Por isso é que eu estou a dizer. Agora, lá, o que eu vejo muito é... Aliás, eu no standard nem estava a pegar por aí. Eu o standard estava a pegar até... quando fizeste a questão inicialmente, eu estava a pegar standard por alguns acompanhamentos que nós lá está, costumamos ver, tipo, que não há acompanhamento nenhum, é plano chapa 5, estás a perceber? Até pensei que estavas a pegar por aí. Estás a perceber? Porque imagina que alguém quer isso. E para ela é o premium. E ela, a pessoa, isto para mim chega. E é barato e não sei o quê, mas depois se a pessoa, imagina, posteriormente, se vem queixar do serviço, a pessoa tem que se responsabilizar por isso e aí se calhar já estava a contar mesmo ter o tal premium que nós estávamos a falar, estás a perceber? Eu até te vou dizer, no e-book que eu estou a escrever neste momento, eu tenho lá um capítulozinho que é os tipos de serviço, que é logo no primeiro capítulo, e depois um subcapítulo que é os tipos de serviço. Para quem está a ler, também saber por onde é que pode entrar. E o primeiro de todos, portanto, eu começo pelo menos premium para o mais premium, e o primeiro de todos é o. Eu agora já não me lembro qual é que foi a nomenclatura certa, mas basicamente é o fake acompanhamento, que é isso que tu estás a falar. E eu isso não considero que seja um acompanhamento online. Para mim, Exato. entregar Claro. os planos e até daqui a 15 dias volta-me a dizer como é que o peso mexeu e depois eu vou-te dar mais ou menos comida, isso para mim não é um acompanhamento online. Isso no Tal e qual, lá máximo está. é uma prescrição de treino. É uma Exatamente. prescrição de nutrição. Um acompanhamento tem toda aquela vertente comportamental de adaptar as coisas ao que o cliente te fala, garantir que as coisas são personalizadas, porque eu acho que isso é o mínimo que o cliente deve exigir de um serviço, que é, se tu vais investir num serviço, tu queres uma coisa que é personalizada para ti. Queres pelo menos que a pessoa te conheça minimamente, tente perceber ali as tuas necessidades e capacidades para prescrever algo que pode não ser tão otimizado naquela profundidade que nós estamos a falar, mas tu sabes que é personalizado para ti. Eu acho que isso é mesmo o requisito mínimo. Então, esse serviço que estás a falar, eu normalmente nem sequer Ok. como considerar um acompanhamento online. Ok, exato. Sim, faz sentido. Ok. Sim, faz sentido. Depois quando tu respondeste e deste a explicação, eu fiquei a perceber que estavas a associar o standard à questão de, ok, programar conforme a informação que a pessoa te dá inicialmente, mas a partir daí não há, lá está, os elementos que têm um acompanhamento premium, que é a questão da atualização e o feedback diário e a análise técnica e abordar outros aspectos mais relacionados com a vida da pessoa, por aí fora, claro. Sim, já percebi. Sim, faz todo sentido, claro. E aquilo que eu queria também falar um bocadinho é, já acaba por ser, a resposta acaba por ser se calhar um bocadinho semelhante, mas para além da componente técnica, ou seja, para além desta parte da minuciosidade e da adaptação constante na parte das prescrições, o que é que tu sentes que distingue os dois tipos de serviços ao nível comportamental? Ou seja, comportamental, vertente humana, por parte do coach. Eu acho que aí já tem a ver também muito com as skills do coach. Por exemplo, o quanto tu consegues comunicar com a forma como tu consegues comunicar com a pessoa para a pessoa te dar informação sobre aspectos extra treino e nutrição. Estás a perceber? Porque aí tu tendo essa informação, eu acho que aliás, isso foi um ponto que tu frisaste nestas últimas 2 publicações sobre o que é que eu aprendi como coach, que é um dos pontos. Eu tenho que saber mais além do treino e nutrição do teu processo. E eu acho que o comportamental está muito associado a essa questão. Estás a perceber? Porque imagina, se eu colocar a pessoa à vontade para falar comigo, ou aliás, a pessoa, em primeiro lugar,
olhar para mim como, digamos assim, entre aspas, um amigo, vai estar sempre muito mais propícia a falar comigo de assuntos extra-treino, nutrição e também, lá está, me contextualizar melhor como é que está o resto da vida dela, porque eu acho que isso é super importante para tu conseguires depois adaptar o resto do processo. Estás a perceber? Porque se tu souberes como uma pessoa se comporta no resto da vida, como é o seu ambiente envolvente, como ela age às adversidades, como ela responde a certas situações, eu acho que aí vai depois, tu já vais automaticamente já vais conseguir adaptar o treino de nutrição muito melhor só por teres, lá está, essa questão de perceberes muito melhor a parte comportamental da pessoa. Uhum. Consegues fazer toda essa adaptação. Eu acho que isso acaba por culminar um bocadinho no mesmo fato que estávamos a falar há bocado, que é de quanto tempo é que tu, como coach, podes despender para o processo Exatamente. daquela pessoa. Exatamente. Porque não é só treino e nutrição. Se tu quiseres, entre aspas, escavar ao máximo a pessoa, e como é a pessoa e como reage por aí fora, se quiseres escavar tudo, isso vai exigir muito tempo. E Sim. daí é que está o serviço premium. Estás a perceber? E lá está, estes pontos aqui da parte comportamental exigem comunicação, exigem tempo, exigem colaboração de ambas as partes. Isso não, lá está, não dá para ser num acompanhamento standard. Era aquilo que tu estavas a dizer na questão anterior. Lá está. E acho que é, pronto, aí na questão comportamental acho que é aí que difere também muito, sinceramente. E às vezes nem é tanto, ou seja, eu percebo perfeitamente o que é que tu quiseste dizer, porque eu conheço isso é a forma como tu trabalhas, mas aquilo que tu referiste acho que pode ser um bocadinho perigoso dizer que hum, temos que tentar quase ser amigos da pessoa com quem estamos a trabalhar. Eu concordo com isso, mas lá está, Eu- saber sempre impor, exatamente, impor aquele limite. Não é tanto, ou seja, o que me interessa, eu interesso-me obviamente por todas as vertentes que sejam importantes para a pessoa e todas as partilhas que me façam, e aliás, eu assumo que sou amigo de muitos dos meus clientes, porque acabamos por falar de coisas extra trabalho e fico feliz pelas conquistas deles e vice-versa, mas eu acho que mais importante do que isso é o tu ofereceres aquela disponibilidade que ninguém está à espera. Que é, se calhar, às vezes, tu perceberes que a pessoa não conseguiu aderir a X ou Y, e tu até já tentaste 2 ou 3 estratégias diferentes, e se calhar a maioria das pessoas diria isso: olha, já tentámos exatamente. 2 ou 3 coisas, vamos tentar naquela que é menos má. E tu, quando tens um serviço premium, tu poderes te dar ao luxo de, olha, neste momento, dizes mesmo isto: olha, eu neste momento não estou a ver uma hipótese melhor, mas diz-me tu, partilha comigo o que é que tu sentes que seria melhor para ti, o que é que te faria aderir melhor nesta componente. E tu teres o tempo suficiente para investir e para conseguires comunicar com a pessoa e trocar ideias e ao final, se Exatamente. calhar, de ali 3 ou 4 conversas, tu consegues perceber, ok, olha, segundo aquilo que tu me disseste, se calhar era interessante tentarmos isto. E é uma coisa que à partida nunca te passava pela cabeça, mas que para aquela pessoa fez imenso sentido. Mas como tu disseste, só conseguiste chegar lá porque tu escavaste a um ponto que provavelmente mais ninguém conseguiria. Mais ninguém, não pelas skills específicas, mas pelo que tu estás a incutir no processo da pessoa. Mas lá está, a questão aqui é, tu para conseguir escavar até esse ponto que tu estás a dizer, a pessoa inicialmente já se vai ter que sentir à vontade para falar contigo sobre isso. Porque às vezes, isso acho que tem muito a ver com a gestão de expectativas numa fase inicial. Porque eu já me deparei com isso no passado, numa fase inicial da minha carreira como coach, que é as pessoas associarem que o que tu programas inicialmente é pedra e cal. E se não for aquilo, não é mais nada. E se eu não Uhum. fizer aquilo, faço associação direta do quê? Estou a fazer mal, não estou a fazer isto, não estou a cumprir, não vou contar ao coach, mas não, isso está mal, porque no início tu já tens que gerir expectativas nesse sentido. Da pessoa, se não está a dar aqui, comunica comigo, vamos perceber até que ponto é realista mudarmos aqui alguma coisa e sustentável para ti, porque na maioria das vezes é. E porque na maioria das vezes o plano inicial está incorreto. E educares nesse sentido e transmitires que isso é algo normal de acontecer é muito importante. Porque às vezes é muito, muito fácil para nós, como coach, hum, cairmos naquele erro de não nos conseguirmos colocar no lado da pessoa e assumirmos que a pessoa à partida já vai perceber isso. Já vai perceber que está tudo bem se as calorias iniciais que são prescritas não fizerem com que o corpo responda como é suposto. Às vezes as pessoas perguntam-me: Zé, mas como é que tu chegaste aqui às 2000 calorias? Tipo, porquê é que foi isto? Eu explico: olha, fiz isto e aquilo, e depois pelo que tu me disseste aqui e ali, pelo diário alimentar que me enviaste, eu acho que as 2000 são. Mas atenção, isto é a primeira semana, é perfeitamente plausível que, apesar de eu estar a calcular que isto seja a tua manutenção, tu percas peso, ou ganhes peso, ou afins. E não vamos mais longe. Eu tenho um exemplo de uma rapariga que começou a trabalhar comigo há um mês, penso eu, e ela, adivinha, lá está, de um desses acompanhamentos mais standard,
e vinha com aqueles historiais de undereating enormes. E quando ela me enviou o diário alimentar dela, eu coloquei tudo, portanto fiz o registro alimentar para conseguir perceber mais ou menos em que padrão é que ela se encontrava, e aquilo deu-me um registro, eu não te quero mentir, de 1300 calorias. E ela estava bastante lean, estava numa condição incrível, e portanto nós decidimos logo à partida que seria para entrar numa manutenção e depois numa fase de aumento. E ela estava com 1300 calorias. E eu fiz ali os meus cálculos e afins, e aquilo deu-me 1600, algo do género. E foi o que eu prescrevi-lhe as 1600. Ela, quando começou a ser consistente com as 1600, em 2 semanas perdeu quase 2 quilos. E falamos de uma pessoa que estava a pesar 55 quilos. Portanto, passou dos 55 para os 53, qualquer coisa, a comer supostamente mais 300 calorias do que vinha a comer. Neste momento já estamos a rondar as 2000. Isto para dizer que é importante tu colocares o tempo para perceberes essas coisas, entendes? E eu acho que de outra forma acaba... O grau de personalização, se for baixo, eu acho que existe quase uma correlação com o grau de adesão, pelo menos a longo prazo. Podem existir Exato. exceções, mas a minha experiência é muito essa. Sem dúvida, bom exemplo. E eu estava aqui a pensar que isso também está muito interligado com a questão de, numa fase inicial, quando nós estamos a evoluir nesta área e estudamos muito e não sei o que mais, e tu tens pessoas numa fase inicial da tua carreira de coach a não aderir ao processo, existe muito a ideia de eu estou a fazer tudo bem, eu sei os princípios de treino, sei os princípios de nutrição, sei não sei o que mais, como é que a pessoa não está a aderir? A culpa só pode ser da pessoa. A questão aqui é mudar o shift nessa fase inicial do teu processo como coach, mudar o shift e teres o pensamento crítico para, em vez de pensares que a culpa é do cliente, pensares da seguinte forma: o que é que eu posso fazer para isto acontecer menos vezes? Eu acho que é muito mais importante. O que é que eu posso dar? Porque eu não estou a dizer que em XY situação, ok, a culpa, entre aspas, foi do cliente de não aderir, não quis colaborar e não sei o que. Eu não estou a dizer que isso não acontece, porque acontece. Mas a questão é, como nós como coach, isso são coisas que nós não controlamos. Estás a perceber? O que nós controlamos é a forma como nós agimos perante a situação. E eu nessa fase, quando tive mais essas situações numa fase inicial, o que eu tentava pensar é o que é que eu posso melhorar para isto acontecer menos vezes. E um dos pontos que ocorreu nessa altura foi mesmo esta questão de melhorar a comunicação numa fase inicial, para gerir melhores expectativas perante a pessoa. Estás a perceber? Como é que a pessoa vai ficar a avaliar o processo logo numa fase inicial? E o que pode esperar do processo e nesta questão da comunicação, de tudo que nós falámos já anteriormente. Eu acho que é super importante. Não sei se é algo que tu vais falar no e-book, mas... Sim, definir expectativas. Porque lá está, se as expectativas ao início estão mal definidas, ou se tu vais aceitar trabalhar com alguém que, entre aspas, não sabe para o que vai, ou não tem noção do que é algo realista daí para a frente, isso vai aumentar brutalmente a probabilidade de frustração mútua. Porque Exatamente. a desistência do outro lado é o sentimento de impotência do teu, que te vai estar sempre a questionar o que é que tu poderias ter feito melhor. Mas às vezes era simplesmente isso. E simplesmente a pessoa não tinha as expectativas alinhadas para o que é que ia. E muitas vezes, quando tu dizes o meu serviço é premium, as pessoas se calhar pensam que vão ter métodos de treino XPTO ou estratégias de nutrição secretas, quando isso não existe. E quando tu começas a transmitir que não, o que eu te vou dar é ferramentas incríveis para tu conseguires ser consistente por anos a fazer aquilo que é preciso. Lá está. As pessoas que vêm com expectativas alinhadas acham que isso é brutal. Exato. Mas as pessoas que vêm com expectativas desalinhadas podem cair ali naquele... Ok, não era bem isto que eu esperava. Olha, por falar nisto, eu acho que uma das consequências que depois, quando existe este desalinhar de expectativas, uma das consequências que pode ocorrer é a questão de começar a haver falta de feedbacks ou de preenchimentos. Ou seja, nós sabemos que deste lado o trabalho tem que ser sempre feito por nós, ou seja, tudo o que é prescrição, monitorização, adaptação, é sempre feito pelo coach, obviamente, e é por isso que vem trabalhar connosco. No entanto, é o que eu costumo dizer, para eu conseguir trabalhar de forma otimizada, eu preciso também da contribuição do outro lado, preciso também que me deem dados, porque uma coisa correu menos bem. Ok, se eu não tiver dados sobre isso, eu estou às escuras e vamos simplesmente tentar outra vez. Mas se eu tiver dados, eu posso olhar para trás e perceber, ok, segundo isto, o que é que correu mal, onde é que podemos adaptar, onde é que podemos mexer. E como é que tu lidas com isto, ou como é que tentas dar a volta
a estas situações em que começa a haver, se calhar, um bocadinho falta de adesão, não às prescrições, mas ao compromisso para contigo? Lá está, eu acho que isto vai ter sempre a gestão de expectativas, que é tu numa fase inicial afirmares imediatamente à pessoa que quanto mais feedback tu tiveres, igual a maior potencialidade tu conseguires ajudar. Estás a ver? Eu acho que é muito por aí. Depois, mais para a frente no processo, se isso eventualmente acontecer, eu acho que é uma questão de, lá está, tu fazeres o teu trabalho como coach e tentar ter uma conversa aberta e amigável com a pessoa para perceber o que realmente se está a passar para a pessoa não estar a cumprir, lá está, com o que ficou programado numa fase inicial. No entanto, lá está, nós temos a questão que tu estás a fazer é no sentido da pessoa não te dar qualquer tipo de feedback, ou é a questão de não preencher X coisa em particular, ou é mesmo não dar feedback nenhum. Sim, não vamos partir aqui para o extremo. Vamos imaginar que, vou mandar números ao calhas, vamos imaginar que tu tentas ter medição de 10 métricas para a tua alimentação, dentro de pesagens, registro alimentar, depois os níveis de stress, o nível de recuperação, whatever. São 10 métricas e a pessoa não te está a dar 3 ou 4 que tu consideras importantes. Por aí. Exato. Lá está, eu acho que aí é uma questão é uma questão de gerir expectativas e perceber se a pessoa, porque a pessoa, imagina, se tu tens essas métricas, foi porque inicialmente estavas à espera que a pessoa fosse cumprir o preenchimento dessas métricas, não é? Uhum. Partindo desse princípio. Se a pessoa não o está a fazer de forma consistente, é uma questão de avaliar novamente o processo e ajudar a pessoa a perceber o que é que realmente pode fazer no curto prazo, estás a perceber? Porque há pessoas que... Lá está, isto é aquela questão que nós, seres humanos, superestimamos bastante o que conseguimos fazer no curto prazo, e subestimamos bastante o que conseguimos fazer a longo, não é? Ou é o contrário? Não, Acho que é assim. Acho que é isso. E tu, quando inicias o processo com uma pessoa, tu dás X à pessoa, eu consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, e depois vais ver mais à frente, na maioria das situações, não é bem assim. Estás a perceber? Ou tens que modificar ali uma coisinha no treino, há alguma X, Y métrica que se calhar não vale a pena monitorizar, ou a pessoa, em vez de fazer 5 treinos, só pode fazer 4, é o melhor para ela. Estás a perceber? Não estou a dizer que isto acontece sempre. O que eu estou a dizer é, quando essa situação ocorrer, é importante ter uma conversa aberta com a pessoa e perceber o que é realista para a pessoa no curto prazo, porque tu não queres falta de dados. A questão aqui é, também tens que gerir expectativas e dizer à pessoa que, ok, tu não queres fornecer estes dados, o nível de otimização do processo também eventualmente pode ser menor. E não há mal nenhum. A questão é... Diz, mano, não percebi. As consequências vão ser estas. As consequências vão... Eu acho que aqui é tudo, vai ter depois de tudo ter a questão das pessoas estar ciente das consequências das suas ações. Sim. Estás a perceber? E acho que aqui vai sem dúvida ter esse ponto. Sim, eu costumo sempre dizer uma coisa, e o mais comum para mim, normalmente no que toca a métricas simples, muitas vezes eu acho que o preenchimento se dá por duas razões. Ou não perceberem a envolvência e como é que se pode preencher, e aí, obviamente, é meu trabalho transmitir isso. Claro. Preguiça / falta de disciplina. E exatamente. Aí vou muito pelo método que tu falaste, que é, ok, olha, do meu lado eu gostava de ter tudo preenchido. Quando não preenches isto, o que acontece é aquilo, portanto, eu não tenho este dado para analisar, portanto, não vou conseguir fazer o meu trabalho 100%. Se tu estás bem com isso, eu estou bem com isso. Mas estava a dizer, que me costuma acontecer muito é a parte do envio de vídeos de análise técnica. E esse aí eu considero que é mesmo importante, porque é um impacto gigantesco ao nível da segurança, ao nível da otimização, da eficiência das coisas, e para mim é mesmo frustrante trabalhar com pessoas que eu nunca vi treinar. Claro que numa fase inicial enviam-me vídeos e daqui a 6 meses, 1 ano, já é mais raro e estamos apenas a analisar um ou outro movimento específico, numa outra fase específica. Claro, é isso que acontece. Agora, numa fase inicial é mesmo importante. Sem dúvida. O que eu costumo dizer aí é tão simples quanto isto. Olha, tu estás-me a pagar um serviço que inclui isto. E isto é uma componente que eu considero que é mesmo muito importante para a tua otimização. Lá está. Mais uma vez, a minha forma de trabalhar é sempre espremer máxima qualidade de cada quantidade que tu fazes. Ou seja, de cada unidade de volume, cada unidade de energia que tu impões no processo. Exato. Se tu não estás disposto a isso, a consequência vai ser tu teres que fazer uma quantidade muito maior. E a consequência de fazeres uma quantidade muito maior é provavelmente chegares a um estado de overreaching mental muito mais rápido. Desistires muito mais rápido. E acima de tudo, não estás a aproveitar o serviço
que estás a adquirir, em que estás a investir, e é verdade. Portanto, tu estás bem com isso, e normalmente aí o grau de consciencialização acaba por ser maior. Claro, exato, mas isso era o que foi o que eu disse inicialmente, que é a questão de tu numa fase inicial dizeres logo que mais feedback igual a maior potencialidade para tu ajudares. Os vídeos de discussão estão encaixados nessa parte, não é? Se tu tens mais vídeos de discussão, automaticamente vais conseguir otimizar muito mais o treino, porque sabes o que a pessoa está a fazer efetivamente na prática. Estás a perceber? E é importante, depois, claro que depois aqui entra a questão de tu passares a mensagem que X métricas são essenciais e X métricas são auxiliares. Exatamente. E não são obrigatórias e não são a prioridade. Aí, lá está. Podem ajudar. A questão aqui é, por exemplo, nós aqui pegando no que nós monitorizamos se a pessoa passar vídeos de execução, por exemplo, no treino, passar vídeos de execução, apontar as cargas, repetições e a intensidade de esforço, e na nutrição dar-te o que está a consumir e tu percebes mais ou menos. Eu acho que isso vai logo garantir 90% daquilo que tu consegues fazer para ajudar. Depois, a partir daí, vem algumas métricas auxiliares e que se a pessoa não quiser monitorizar, pronto, é uma questão de pôr a par e dizer, ok, vais perder esta porcentagem. Agora, quando entra da pessoa não te dar o feedback disto que faz parte para os 90% da fatia, é que eu acho que uma pessoa tem mesmo que intervir e gerir mesmo expectativas e dizer que, lá está, tu não me estás a dar ferramentas para eu te seguir auxiliar a 90% no processo, por isso só por aí, não é? Já convém mesmo ser abordado. Sim. Sem dúvida. E a nível da questão da incapacidade de cumprimento da vertente das prescrições, ou seja, vamos dar aqui exemplos práticos, tu prescreveres X calorias e a pessoa extrapolar consistentemente, ou prescreveres 4 treinos e a pessoa consistentemente aparecer-te nas atualizações só com 2 ou 3 treinos feitos. Obviamente aqui eu acredito não, eu sei que a tua abordagem acaba por ser mais uma vez a questão de comunicar, perceber até onde é que a pessoa está disposta a ir, o que é otimal naquele momento e a partir daí ajustar. Não estás a conseguir 4, com 3 vais ser consistente, ok, pode não ser tão optimal ao nível de distribuição de volumes e qualidade da sessão e afins, mas vamos tentar trabalhar apenas com as 3 sessões e fazer o melhor possível, porque aderires a 3 é melhor do que estás sempre a deixar uma por fazer. Mesma coisa na nutrição, estás a extrapolar consistentemente as calorias, ok, não estás disposto ou não tens capacidade neste momento para adquirir hábitos que te permitam estar em déficit calórico, vamos programar uma fase de manutenção. E eu acho que esse é o decorrer natural da coisa. Mas a minha questão aqui é até que ponto de desotimização, nesse sentido, é que tu estás disposto a ir e continuar a trabalhar com a pessoa, ou qual é que é ali aquele sweet spot em que tu dizes, ok, olha, eu acho que neste momento então não vale a pena tu continuares a investir no serviço, porque já não estás a tirar mínimo proveito da coisa. Eu acho que dei a resposta anteriormente, que é naquele ponto onde tu não tens mínimas ferramentas para ajudar. Estás a perceber? Imagina, se a pessoa não... Aqui a questão é, tu podes pegar nessa questão por partes, que é a pior das hipóteses, a pessoa nem sequer fala contigo. Pronto, eu acho que aí nem está disposta a isso, nem quer. Mesmo com a tua... Mesmo tu eis falar abertamente e amigavelmente, a pessoa não quer mesmo. Pronto, aí não podes fazer nada. E aí não dá mesmo para ajudares. Depois tens a questão de... Lá está... Desotimização. Se a pessoa não te der qualquer métrica de treino, ou imagina, eu não estou a conseguir pegar nesta questão, não sei porquê, mas eu acho que respondi anteriormente. Não é a questão das métricas, aqui é a questão de cumprir aquilo que tu prescreveste. Não é não te enviarem vídeos, é não fazerem sessões. Não é não te classificarem o índice de saciedade, é não cumprirem aquilo que está a ser prescrito. E tu tentares dar alternativas e mesmo assim, consistentemente, a coisa não chegar lá. Aí vais para a parte da adaptação, mas a minha questão aqui é até que ponto é que tu estás disposto a adaptar e continuar a trabalhar com a pessoa? Por acaso gostava de saber a tua resposta primeiro, sinceramente. Acho que me vai ajudar. Epá, é assim, normalmente aqui é o que eu costumo dizer. Em primeiro lugar, voltamos à conversa de trás. Expectativas otimizadas. Nós, neste momento, queremos trabalhar com uma população de atletas intermédios a avançados. Portanto, se calhar uma pessoa que quer neste momento começar a treinar 2 vezes por semana e quer simplesmente sentir-se melhor, pode trabalhar connosco? Pode, mas é importante perceberem que o nosso serviço é otimizado para outros voos. Se eles estão bem com isso, por nós,
tudo bem, pelo menos eu falo por mim, quando essas pessoas são dedicadas e estão dispostas a dar-nos o que é necessário, apesar de não estarem dispostas a investir muito no processo, eu gosto de trabalhar com essas pessoas. Mas, lá está, é sempre consciencializar. Será que tu precisas mesmo de um serviço tão personalizado, tão otimizado? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, eu trabalho com qualquer tipo de pessoa. Ou seja, se tu queres treinar apenas 3 vezes por semana full body e queres fazer agora uma fase extensa de manutenção, para mim está tudo bem, porque é o que eu costumo dizer. Eu não me posso alimentar, nem me quero alimentar dos resultados de quem está a trabalhar comigo. Eu é que estou a trabalhar para dar os resultados que a pessoa procura. E se os resultados que a pessoa procura naquele momento são esses, por mim é impecável. Então eu sinto que tem que chegar mesmo a um grau muito extremo da pessoa ser extremamente Sim, inconsistente e extremamente incumpridora, ao ponto de eu dizer assim, olha, neste momento, pá, olha, procura outra pessoa ou faz uma pausa, dá um tempo para ti próprio e pensa melhor nas coisas, e quando te voltares a sentir preparado, voltas a falar comigo. Eu acho que é preciso um ponto mesmo muito extremo. Outra claro. situação em que provavelmente eu abordaria essa conversa, por muito complicado que seja, e muitas vezes nós temos que nos colocar em situações complicadas, será na questão das expectativas não compatíveis. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que me diz que quer mesmo explorar o seu máximo potencial e quem sabe daqui a uns anos subir a palco ou conquistar o melhor físico de sempre e tem expectativas muito grandes ao nível de até onde é que pode progredir, mas depois nós tentarmos trabalhar com 5 treinos semanais e a pessoa dizer que não tem tempo para treinar. Nós tentarmos programar uma fase de messing e a pessoa dizer que não consegue lidar com o facto de estar a ganhar alguma gordura extra. Então aí, provavelmente, se o grau de incompatibilidade entre expectativas e o que a pessoa consegue fazer começar a ser muito grande, ou seja, o gap que se abre entre as duas coisas, provavelmente eu aí vou querer falar com a pessoa, porque é mesmo dizer, olha, tu queres isto, mas tu só estás disposto a Sim, fazer. claro. Portanto, ou isto baixa, ou isto sobe, ou um conjunto dos dois, mas de outra forma, eu vou estar sempre um bocadinho frustrado como profissional, porque tu pedes-me para eu te programar para isto, mas depois só fazes isto, e eu tenho Claro, que estar sim. consistentemente a adaptar e a ver onde é que é o teu sweet spot, e tu próprio, e acima de tudo é isso que me preocupa, porque eu sentir-me frustrado é problema meu, e lá está, a partir do momento em que a pessoa está a trabalhar comigo, eu é que estou a trabalhar para a pessoa, então isso eu lido bem, mas acima de tudo eu saber que a pessoa está a ficar consistentemente frustrada por também sentir isso. Sentir que a cada atualização eu estou a fazer adaptações para um grau de exigência um bocadinho abaixo e mesmo assim ela não consegue. Um bocadinho abaixo e mesmo assim ela não consegue. Então acho que às vezes o mais justo é mesmo abordar essa questão. Sem dúvida. Eu acho que essa questão da desotimização tem muito, lá está, tem muito a ver com o contexto do indivíduo, estás a perceber? E eu acho que a desotimização, lá está, depende muito do contexto. Pode até, imagina, se for uma desotimização no curto prazo que visa mais otimização a longo, pá, eu acho que é algo positivo até, estás a perceber? Porque lá está, todos nós passamos por fases onde se calhar temos que desotimizar um pouco o nosso processo em prol do longo prazo. Estás a perceber? Isso, lá está, é aquilo que estavas a dizer, é uma questão de falar com a pessoa e perceber o qual. Agora a questão aqui é expectativas, lá está, eu acho que vamos ter sempre esse ponto. Agora a questão é a pessoa estar sempre com expectativas do que vai retirar dali. Estás a perceber? E aqui na questão de até que ponto é que eu vou desotimização, eu vou até o ponto onde a pessoa estiver disposta a colaborar e estiver ciente daquilo que vai retirar dali. Estás a perceber? E quiser, lá está, trabalhar de forma amigável. Eu acho que é muito por aí. Se for 2 treinos, tipo, aqui, imagina que é o que tu estavas a dar o exemplo, aqui a questão da desotimização é, imagina, a pessoa tem expectativas de ter X resultado e tu adaptas o processo a isso. Ok, mas em X momento a pessoa, por determinada razão, tem que treinar 2 vezes ou 3 e tu vais desotimizar o processo. Mas se a pessoa estiver ciente disso e for o melhor para ela, ela estiver mesmo ciente disso, ela vai aceitar e tu vais conseguir fazer um bom trabalho na mesma, mesmo que o processo esteja um pouco, entre aspas, mais desotimizado, que na verdade nem está. Porque se for o mais indicado para aquele momento, nem está desotimizado, está otimizado. Até aqui, quando falamos de desotimização, é mais a questão de a percentagem de resultados que vai proporcionar a estratégia do momento, não é? Uhum. Sem dúvida. Eu acho que é sempre isso. Então, acho que a linha que começa a ser comum em todos os pontos que nós vamos abordando ao longo deste episódio é a questão da comunicação e Exato, matches de expectativas entre o que a pessoa está disposta a fazer exato. e entre o que a pessoa quer alcançar, acima de tudo.
Exatamente. Outro ponto que eu acho que é mesmo interessante de se debater epá, é um ponto que podia ser debatido por muito tempo, mas vamos tentar não dar muito. Eu acho que o episódio já vai quase com 1 hora, que é, tu estás perante um cliente e lá está, vamos assumir que é uma pessoa que te diz, portanto, é um praticante já intermédio / avançado e é uma pessoa que tem expectativas altas e quer mesmo otimizar o processo. Tu vais dar ao cliente, ou como é que tu defines aqui a percentagem entre dar ao cliente aquilo que ele quer e dar ao cliente aquilo que ele precisa? E como é que tu transmites essa mensagem? Porque às vezes é mesmo difícil fazer isso. É mesmo difícil fazer isso sem que a pessoa não se sinta desmotivada ou perca ali o fator adesão. Porque quer uma coisa, mas precisa de outra. Como é que tu fazes Exato. isso? Essa questão está muito interligada com a anterior. Sinceramente, aí na questão da percentagem de dar aquilo que o cliente quer, tu quando estás a dizer aquilo que o cliente quer, já estás a assumir que o que o cliente quer se calhar não é tão optimal para o objetivo que inicialmente pretende, não é? Sim. Exatamente. Vamos assumir que não Eu dá acho, match uma coisa com a outra. sinceramente, eu acho que aqui o teu objetivo como coach é achar um sweet spot, achar uma abordagem que efetivamente permite que a pessoa caminhe em direção ao objetivo que quer. Agora aqui a questão de o que quer versus o que precisa, eu acho que vai depender muito do momento, estás a ver? Porque pode ser uma, como pode ser mais outra, como podem ser ambas. Estás a perceber? Imagina que tu, para a pessoa aderir no momento a X estratégia e caminhar em direção ao objetivo, tens que fugir mais para o que ela precisa. Cabe a ti perceber isso e adaptar o processo a isso, mesmo que fique um pouco menos otimal, digamos assim. No entanto, se for uma pessoa que quer otimizar mesmo tudo e está completamente aberta às tuas sugestões e entrega completamente a ti, a coach, dá-te carta branca, literalmente, tu aí podes fugir muito mais para o que a pessoa precisa, não é? Como é óbvio. Agora aqui a questão, aqui o ponto fundamental é a adesão. Estás a perceber e o que tu estás disposto a... Porque imagina, tu podes ter uma identidade como coach e perceber assim, ok, eu para fazer o meu trabalho vou querer que a pessoa, nessas percentagens, eu vou querer que a pessoa faça 80% do que eu quero e 20%, não, 80% do que ela precisa e 20% do que eu quero. E só trabalhas assim. Pá, cada um trabalha da forma como quer, estás a perceber? Agora, se tu quiseres um pouco mais de flexibilidade, podes fugir um pouco, podes achar mais um sweet spot de 60-40, estás a perceber? Eu acho que aqui depende muito da tua identidade como coach, o que tu estás disposto como tu estás disposto a trabalhar e o que visa a adesão no momento atual para a pessoa. Eu no meu lado, gosto muito de trabalhar dependendo também da fase em que a pessoa se encontra. E um exemplo específico que eu te posso dar foi uma coisa que me aconteceu ontem, que foi eu programei o treino de um rapaz que está a trabalhar comigo, de regresso ao ginásio, e ele viu a primeira sessão, que era de inferiores, e aliás, ele viu as sessões todas e perguntou-me, e disse-me tipo, ei, não posso ter aqui um peso morto, um agachamento livre, e eu tinha-lhe programado agachamento na máquina e tinha programado o peso morto romeno. E naquele momento eu disse, olha, vou-te ser sincero, peso morto, portanto ele estava a falar da variação comum do peso morto, ou variação sumo. Basicamente uma das variações em que dá para meter realmente mais carga, arrancar do chão e afins. E foi o que eu disse, olha, peso morto eu não vejo mesmo, neste momento não vejo mesmo qualquer vantagem em incluirmos, a não ser que tu me digas que é mesmo importante para ti. Squat, por acaso, acho que neste momento temos flexibilidade para isso, porque ele está no último mesociclo de messing, e a seguir vamos passar para corte, então acredito que para ter uma variação de squat livre, apesar de que eu não lhe queria estar a meter agora muitas variações com instabilidade, porque ele tem falado um bocadinho de stress ao nível do joelho, mas foi o que eu lhe disse, olha, squat livre, se é algo que tu realmente gostas, eu acho que o momento certo é agora, porque assim vamos entrar em corte e provavelmente movimentos livres e que sejam muito exigentes ao nível de fadiga central vão começar a ser deixados de lado e vamos ter que começar a dar mais atenção a essa parte da fadiga gerada pelos movimentos. Portanto, eu ali preferi meter-lhe agora um squat, apesar de que eu ficava mais feliz, de forma otimizada, eu ficava mais feliz que ele estivesse ali na máquina, mas dei-lhe o squat, ele ficou contente porque podia fazer a variação livre e conseguia ali, entre aspas, negociar e ele aceitou ali o peso morto romeno e não, pronto, disse que estava tudo bem, que não havia essa necessidade. Mas isto para dizer o quê? Que eu fiz isto porque é uma fase em que existe muito mais flexibilidade. E eu estou a falar de uma pessoa que está comprometida com o processo e que leva os blocos até níveis bastante exigentes. Portanto, ela é uma pessoa comprometida.
Isto para dizer que, se calhar, se nós estivéssemos num último mesociclo de corte, em que ele estava com um percentual de gordura abaixo de 10%, Exato, reportava cansaço extremo de forma constante, e ia continuar em déficit calórico, eu se calhar dizia assim, olha, exato, neste momento, para mim é um não. Ok? claro. Para mim é um não. Isto não faz sentido por causa disto, isto e aquilo. Por, Agora, exato. tu Porque não sabes... leva. Porque, imagina, desculpa te interromper, a pessoa tem X objetivo e o que ela está a fazer, o que ela quer fazer não é seguro para chegar lá. Quando entra nesse ponto, é aí que a casa começa a cair, não é? Então, eu vejo muito por aí. Que flexibilidade é que nós temos naquele momento para dar uma porcentagem maior daquilo que ele quer, entendes? A não ser que, e o que tu falaste eu concordo, a partir do momento em que comprometa a adesão, então eu aí cedo a minha parte. A não ser que comprometa também a segurança. Aí não cedo. Exatamente, é Não isso cedo. mesmo, lá está. Estando a segurança garantida, normalmente está, estando a segurança garantida, a seguir a adesão, ok? E aí eu tenho que ceder, deixar o meu ego de lado, epá, aquilo que eu Exato, aprendi, estudei, claro, temos claro, que, claro. quero que ele adira. Mas se a adesão está garantida e é simplesmente ali uma questão de vontades e quer não sei o quê, então aí entra o terceiro pilar, que é essa questão de quanta flexibilidade é que nós temos nesse momento para jogar com otimizar um bocadinho mais, um bocadinho menos. Yeah, exato. É como a questão, isso deste um exemplo da seleção de exercício, muito interessante, encaixou perfeitamente nesta questão. Mas também tens a questão de, imagina que chega uma pessoa até ti que treinou a vida toda até à falha. Uhum. E tu sabes que o ótimal é, imagina, começar um mesociclo pelo menos a 2 da falha, a 2 repetições em reserva. Estás a perceber? Ou 2 não, vou dizer 3 a 4, pronto. Se calhar vai ser uma mudança muito brusca para a pessoa teve a vida toda a fazer X e tu vais passar para outro extremo. Estás a perceber? Se calhar aí era achar o sweet spot, ou se calhar okay, a pessoa chega até ti e o que ela queria, imagina, é treinar perto da falha sempre. E tu pensas, ok, isto não é seguro para a longevidade da pessoa, tu vais tentar achar se calhar ali o sweet spotzinho e ficar com a pessoa que imagina, em vez de ficar a 3 a 4, se calhar começas os mesociclos a 1 a 2 da falha e depois vais tentando caminhar ao longo do tempo para aquilo que a pessoa precisa. Uhum. Estás a perceber? Também é um exemplo muito comum e podíamos estar aqui a debater bastantes temas que encaixam nesta questão. Mas eu acho que o ponto fundamental foi mesmo o que tu disseste, é perceber no que o objetivo atual, a flexibilidade que o objetivo atual dita e, lá está, a partir daí conseguir ser mais flexível perante essa parte do que o cliente precisa versus o que o cliente quer. Acho que é muito por aí, sem dúvida alguma. Muitas vezes essa questão daquilo que ele quer prende-se pelo facto que tu estás a falar, que é o que é que ele acha que vai resultar. O que é que na Exato. cabeça dele vai resultar, porque não está habituado, por exemplo, nessa parte da falha. É as Eu crenças. acredito que tu, ao permitires essa introdução de forma mais soft, e ele ir vendo, espera aí, eu estou a trabalhar a 2 da falha e mesmo assim isto está, tipo, estou a ter resultados e estou a sentir estímulo, não sei o quê. No próximo bloco estás a 3. Epá, estou a 3 e mesmo assim... Isto aqui vai muito também com a parte das oscilações na balança. Uma pessoa que tem pânico na balança, de repente faz uma refeição de Natal, ganha Exato. 1,5 kg, mas depois vê que em 2 dias ou 3 já está no peso abaixo daquilo que até estava anteriormente. Eu costumo sempre dizer, passar pela experiência Exatamente. é É importante. desconforto. Embora, é passar por o desconforto de forma aguda para vencer de forma crónica. Sim. Basicamente é isso. Porque isso imagina, se tu fazes X ação e tens uma recompensa positiva com ela de forma consistente, isso vai gerar uma crença. Vai ficar enraizado. Estás a perceber? Que é, eu faço X, recebo Y. Se a pessoa vê que com a executar determinada ação diferente do passado consegue ter resultados positivos também e se calhar mais otimais, isso vai reforçar a crença e a pessoa vai se sentir vai estar muito mais propícia a fazer as coisas da forma mais que precisa, Sim. digamos assim. Vai ser muito mais receptiva nesse ponto. Yeah. Exatamente. Sem Porque dúvida. depois vai ter muito esta questão das crenças também, perante o processo. Yeah. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui neste ponto. Vai acabar a chamada, já sei que me vou lembrar de 1000 pontos, mas agora não. Era como eu estava a dizer, como o Eduardo estava a dizer, nós passávamos horas e horas a Exato. discutir estes pontos. E mesmo eu agora, com a escrita do e-book, eu começo a escrever e começo-me a lembrar disto e daquilo e do outro. E às vezes é mesmo confuso conseguir meter tudo, quanto mais assim numa conversa corrida. De qualquer das formas, eu acho que nós acabamos por cobrir aqui muitos tópicos interessantes. E acho que isto pode ser bom, não só para a malta que trabalha na área, mas também, como nós costumamos sempre dizer, para quem está à procura de um serviço de coaching desportivo ou algo dentro da área do desporto, eu acho que pode ser brutalmente importante
ter estas noções também para conseguir fazer uma escolha consciente e não sentir que arriscou no profissional errado ou o que quer que seja, ou lá está, que arriscou num serviço cujas expectativas, o gap das expectativas estava extremamente elevado e muitas vezes é difícil voltar a arriscar em algo do género. Mas é isso, Exatamente. acho que já cobrimos aqui tópicos muito interessantes, portanto queremos só agradecer por nos terem ouvido. Não sei se queres dizer assim alguma coisa como palavras de despedida. Quem depois for ver este episódio, quero agradecer imenso e lá está, todo o apoio que nos possam dar é bem-vindo no futuro e nós também vamos tentar retribuir da mesma forma, partilhando conteúdo e tentando fazer um excelente trabalho. Portanto, é isso. Se gostaste deste episódio, partilha com os teus amigos e dá-nos um tag para nós podermos depois também agradecer-te. Quero-te pedir também que subscrevas a plataforma onde nos estiveres a ouvir, quer seja no Spotify, quer seja no YouTube, é sempre importante para nós. Se tiveres algum comentário para deixar, incrível, é sempre bom também ter esses feedbacks e obviamente motiva-nos muito mais porque nós só criamos conteúdo porque vocês estão desse lado. E é isso. Até ao próximo episódio. Até já.